né? Então, eu tenho 20 nascimentos de crianças em um mês, tá? E eu tenho 4 leitos para esse bebê, 4 berços. É o suficiente? Bom, sim, pode ser. Se eu tenho só 20 partos por mês, imagina. Então, uma maternidade pequena. Então, isso é o que determina a taxa de ocupação. O intervalo de substituição entre um leito e outro. Quanto tempo esse leito fica desocupado até chegar uma outra? Vamos aí na maternidade. Nasceu uma criança hoje, dali a 48 horas ela está indo embora, está tendo alta, e às vezes aquele berço fica desocupado por uns 20 dias, porque não tem outro nascimento. Isso vai determinar o quê? Até um prejuízo. Eu manter um prédio, manter insumos, RH, quer dizer, recursos humanos e materiais, para manter uma maternidade que não tem rotatividade. Isso também está equiparado ao tempo médio de permanência. Quanto tempo eu tenho um paciente internado? Quanto tempo que ele fica? Ele também vai me sinalizar se o atendimento e assistência está sendo adequada. Lógico que se eu tenho uma doença crônica, né, o que está acontecendo para aquele indivíduo não ter alta? Dali gera uma pneumonia, dali gera uma infecção hospitalar, dali gera uma sepse, entende? Indicadores de rentabilidade, a questão financeira, o faturamento, que é muito importante, porque se não existir o faturamento, quer dizer, o levantamento dos gastos, como que eu vou saber o quanto que eu estou gastando e o quanto que eu estou recebendo? A própria satisfação do paciente, que é a questão da ouvidoria, é um dos indicadores muito importantes para saber como meu serviço está funcionando. A avaliação da produtividade clínica, como que os médicos se comportam, né? Qual é o atendimento deles, tempos de espera de paciente, né? Avaliação da produtividade da equipe como um todo e a taxa de mortalidade. E essa taxa de mortalidade, inclusive existe as comissões de óbito, elas são importantes para sinalizar como está o meu atendimento versus quem é a minha clientela, né? Óbvio, gente, que infelizmente eu tenho que falar, mas se é... Bem, voltamos agora, né, para segundo Zoom, né? Então, como eu estava falando, um hospital, por exemplo, oncológico, né, onde eu tenho até uma UTI, tenho centro cirúrgico, né? É um local que a gente sabe que são doenças com prognóstico até negativos. Então, eu não posso, por exemplo, ter a mesma avaliação em relação a uma maternidade. Eu não posso ter um número alto de óbitos fetais ou óbitos maternos, que é contra a natureza da ação, tá? Então, para isso, é o indicador de qualidade. Ele demonstra todo esse perfil. Por exemplo, como é que eu sei que os funcionários ou o hospital está lavando as mãos? Não põe imagem não, só tá aparecendo um M na tela. Melhorou? Tá. Então, obrigada. O que acontece? Como que eu sei que o hospital está lavando as mãos? Através do quê? Do meu consumo do papel toalha e do sabão líquido. Então, eu tenho que ter a minha taxa de ocupação. Então, se eu tenho um hospital cheio, eu tenho um aumento de consumo de papel e de sabonete, sabão líquido. Se eu não tenho, eu tenho uma redução. E assim vai, né? E aí se forma dados estatísticos, certo?
Agora, assim como, né, nós falamos aí de indicadores, eu preciso, para ter uma qualidade de assistência, né, eu preciso de ter um número de funcionários adequados com funções estabelecidas. Então, para o hospital de grande porte, eu sei que eu tenho que ter não sei quantos farmacêuticos. Eu tenho que ter não sei quantos fisioterapeutas. Isso está dentro de uma legislação, digamos assim, né? E não é diferente da enfermagem. Então, se eu tenho uma terapia intensiva com 10 leitos, significa que eu tenho uma legislação, que é a NR7, que fala que para cada 2 pacientes de leito de terapia intensiva, aliás, para cada 7 pacientes, desculpa, eu tenho que ter 2 técnicos por leito. Isso que me garante é a legislação. Então, o nome desse trabalho, né, para que eu tenha uma distribuição adequada equilibrada, né, de profissionais, e se chama dimensionamento, ligado a quê? A uma escala de serviço. Bem, então a escala de serviço, inclusive, foi uma das atividades que eu pedi para vocês desenvolverem, buscarem modelos, e também eu mandei para vocês aí um pequeno arquivo, um pequeno resumo do que é esse dimensionamento. O dimensionamento, ele está dentro do Conselho Federal de Enfermagem, tá? Então, essas escalas eu divido de acordo com os setores e de acordo com as habilidades e competências de cada profissional. Por exemplo, centro cirúrgico, ali eu vou fazer uma escala de acordo com o número de salas cirúrgicas, mas também vou colocar profissionais que entendam sobre instrumentação cirúrgica, sobre todo o equipamento cirúrgico, né? Então, as escalas de serviço, elas me direcionam para essa distribuição, tá? E também temos um vínculo à consolidação das leis trabalhistas, a CLT. E ela me fala que o profissional, ele tem que trabalhar no máximo 44 horas semanais. Então, para quem já trabalha na área do comércio, né, no dia a dia, você vê, inclusive, que você tem um horário de almoço, você tem horário de lanche, tem horário de entrada e saída, né? Então, ele tem que perfazer aí, provavelmente até 44 horas semanais. Para não gerir, inclusive, horas extras. Bem, já a enfermagem não tem como eu colocar só 8 horas diárias, porque a nossa assistência, ela é 24 horas ininterruptas, de domingo a domingo. Então, dentro desse dimensionamento, eu distribuo o número de profissionais dentro de cada setor específico. O que ele representa naquele setor. Quantos leitos, e é um cálculo que é feito de quantos leitos para o nível de complexidade de assistência, para que eu possa colocar quantos profissionais que eu tenho que trabalhar por plantão. E existe todo um cálculo, inclusive uma escala, que é a escala de Fuglin, que também ela foi feita pelo COREN também, pelo COFEN, desculpa, que coloca em percentual mesmo, em números, né, quantos profissionais eu preciso ter
de acordo com a complexidade dos cuidados. Como assim? Se eu tenho um paciente em que ele anda, vai ao banheiro sozinho, ele é 100% independente, ele só vai consumir a minha carga de trabalho na hora de eu aferir sinais vitais e fazer as medicações. Diferente de um paciente de uma terapia intensiva que está cheio de bomba infusora, drippings, em ventilação mecânica, em catéteres, sedado, né? Então, o nível de complexidade é bem maior. Por isso que é feita a escala de serviço. E tá aí na página 32 da apostila, mas também eu botei aí um resuminho que eu mandei para vocês. Bem? E aqui existem várias escalas. Tá? Tem escala 12/36, que você trabalha 12 horas e folga 36 horas. Tem a do diarista, 44 horas. Tem a escala de 24/72, ou seja, você trabalha 24 horas, mas tem que trabalhar ou tem que descansar 72 horas. Tá? Então, toda a escala ela gera um tempo de descanso. E também tem a escala diária, tá? O que é isso? Além da escala que eu tenho mensal, por exemplo, amanhã eu vou dar plantão e na minha escala eu estou no centro cirúrgico. E eu tenho uma escala diária. O que é isso? Eu amanhã chego, vou para o centro cirúrgico. Mas dentro do centro cirúrgico, eu tenho a escala por atividade. Hoje eu estou circulando a sala da cirurgia da sala de neurocirurgia. Então, existe a escala oficial, mensal, e existe a escala diária, que é a distribuição diariamente das tarefas que eu tenho que desenvolver de acordo com o grau de complexidade dos pacientes e dos setores. Alguma dúvida? Bem, Não, professor. Então, acredito que vocês também fizeram, né, o trabalho de vocês pesquisaram, leram sobre isso, né? Mas precisamos entender que nós temos uma escala a cumprir. E eu até deixei aí nesse arquivo que está aí no WhatsApp, no grupo, né, um modelo de uma escala de plantão de 24 horas, como que é feita. Assim como tem vários modelos de escala também na internet, né? Aí no caso eu botei a escala de um plantão 24 horas do SAMU, que ela é distribuída, é uma escala mensal, distribuída por letras, né? Por equipes. E então eles se revezam, tá? E aqui, a princípio, é uma escala de 24/72, ou seja, trabalha 24 horas e folga 72 horas, fica em casa 72 horas, né? Que é o direito do trabalhador, a lei do descanso. Bem, algumas empresas não permitem hora extra, nem trocas de plantão, né? Justamente porque o sujeito não pode fazer mais que 24 horas no mesmo ambiente. Essa é uma legislação também. Bem, então, essas escalas, elas são feitas, né, mensalmente pela gerente de enfermagem, certo? E lógico que também nessa escala, não posso esquecer de falar que essa escala também me serve para eu fazer as coberturas. O que é isso? Se eu tenho um setor no qual eu tenho 2 funcionários só no plantão e um deles tem direito às férias, eu tenho que fazer uma cobertura, certo? Então, essa cobertura, ela também vai para a escala de serviço.
né? O que eu preciso fazer nessa escala de serviço, tá? Então, são coisas que, assim, quando eu chego, eu falo assim, olha, fulano está de férias, então eu fui remanejada para o setor tal, para cobrir as férias da fulana de tal. E essas coberturas, elas são feitas também amparadas legalmente pelo Conselho Federal de Enfermagem, de acordo com as minhas habilidades e competências. O remanejamento, ele é legalmente passível, ou seja, eu trabalho na maternidade, mas naquele dia eu posso ser deslocada e alocada no outro setor que esteja precisando do meu serviço. Desde o momento em que eu tenha habilidade e competência para atuar naquele setor. Caso não, eu não posso. Exemplo, eu tenho uma formação generalista, mas eu não tenho a instrumentação cirúrgica. Então, o meu chefe não pode me remanejar para dentro do centro cirúrgico para instrumentar uma cirurgia, se eu não tenho habilidade. Porém, eu já trabalhei inclusive em outros setores, em maternidade, pronto-socorro, sala vermelha, clínica médica, cirúrgica, pediatria. Eu posso ser transferida e alocada naquele dia para qualquer um desses setores. Porque é passível juridicamente que isso aconteça. Ok? Vocês entenderam? E as atribuições, né? Eu tinha pedido para vocês fazerem a pesquisa sobre as atribuições. Eu também coloquei aí nesse arquivo as funções do técnico de enfermagem. Aqui no caso eu coloquei 25 atribuições. O técnico faz muito mais do que isso, também vai depender de onde ele esteja trabalhando, tá? Que aí no caso ele vai ter que atuar. Ok, pessoal? Então, assim, hoje fechamos, então, a nossa apostila de administração. Acredito que todas as unidades foram contempladas. Se vocês acompanharam, né? Todas as unidades foram contempladas. Na próxima semana, eu vou ver aqui, eu acredito que já é o nosso, deixa eu ver, acredito que já seja, vou ver aqui o plano de ensino. Só um minutinho. Vocês me desculpem, né? Mas a pior coisa que tem é quando você está dando aula, os cachorros resolvem latir, né? Bem, pessoal, na próxima semana, no dia 27 de setembro, será a nossa avaliação curricular, né? O nosso quase último encontro. Bem, então nós faremos aí a nossa pausa. Quem ainda não entregou o trabalho, por favor, entreguem, tá? Tentem assistir a todas as aulas, se posicionem na apostila, leiam, façam uma leitura dinâmica da apostila. Não é uma apostila grossa, ela tem poucas páginas, né? Então dá para vocês se situarem, né? Porque ela vai praticamente até a página 38, tá? Contemplamos todas elas, né? Falamos todas as unidades. Na próxima aula eu vou abrir um Zoom rápido ou deixar gravado, né? Que é o passo a passo de como entrar na plataforma para fazer a avaliação. Mas geralmente a avaliação ela é
única resposta e 2 tentativas. Vou lembrando a vocês, tomem cuidado com as tentativas, né? Porque a nota que vale como avaliação final é da última tentativa. E gostaria também, né, que vocês todos fizessem a prova na plataforma, né, para não ficarem pendentes, não ficar em recuperação, não ficar em reprovação, né? Então, se atentem, né, com as datas. Para quem tem aí, de repente, contato pessoal com os colegas, né? Falem com eles, olha, não deixa de entrar na plataforma para fazer a prova. Vocês terão 6 dias disponíveis para fazer a prova, né? E aí depois, no outro encontro, nós já vamos falar sobre a revisão da matéria, sobre a revisão da prova e as notas parciais e verificar também quem ficou de recuperação. Tá bom? Eu acho que por hoje, né, já contemplamos tudo e podemos interromper a nossa aula. Tá bom, professora, boa noite. Ô, professora, a senhora pode. Eu não ouvi que picotou. Boa noite. Boa noite, professora. A senhora pode só me dar um retorno se a senhora recebeu meu trabalho? Gisele, você mandou pelo e-mail? Mandei na quinta-feira. Peraí, só aqui, veja Isso. agora. Gisele? Bruna Dayana. Isso. Você mandou no nome de outra pessoa? Não, né? Não, mandei no meu mesmo, quinta-feira. Você fez com alguém ou sozinha? Fiz com a Damaris, mas eu que mandei, foi pelo meu e-mail mesmo. Tá, então tá aqui. Foi enviado sim e eu mandei aí o e-mail confirmando que eu recebi. Ah, então tá, obrigada, porque eu fiquei olhando, até a hora que eu tava olhando eu não tinha visto a resposta. Eu acho que eu devo ter mandado para ela então. Mas assim, eu botei lá ok recebido. Hoje eu botei o ok. Tá bom então, professor. Tá? Mas tá Tá ok. bom, Tá obrigada, certo. viu? Por nada. Tchau, tchau. Bom final de semana. Beijos. Boa noite, Boa tchau, noite. igualmente. Beijo, fica com Deus. Amém. Boa noite, Jéssica. Boa semana. É porque eu tô contando caixa aqui, mas boa noite. Coitada. Fica com Deus. Bom trabalho aí. Tchau. Beijo.